Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Todo mundo me ouvindo, me vendo. Material compartilhado. Me dê atenção aí que é para a gente continuar, por favor. Tudo certo? Me diga aí. Tá ok que a gente já começa aqui. Então, beleza. Já assinaram aí que tá ok, né? Então, vamos lá. Continuando, né, a nossa aula passada, falando aí sobre competência, e eu aposto que na prova de vocês, né, vem uma questão de competência, porque faz um tempo já que não vem, né, na prova de vocês, então 2023 não apareceu nenhuma questão de competência, até onde eu dei uma olhada, também provável que nessa prova de 2024 venha a questão de competência, tá? Então nós paramos aí na ação de indenização por dano moral ou patrimonial. Então, veja bem, a Justiça do Trabalho, ela é competente para analisar qualquer demanda que envolva indenizações por danos. Quando eu falo dano, gente, tá? O dano é um pouco mais abrangente. Não quer envolver só dano moral e dano material. Então, quando eu falo danos, nós temos aqui, vamos lá, primeiro, moral, que a gente conhece bastante, né? Segundo, material. Terceiro, estético. E aí, com a reforma trabalhista, apareceu para a gente da área trabalhista um quarto dano, que é o existencial. Então, se você levar a fundo aqui, né, nós temos 4 danos para poder pedir para o empregado quando advém de problemas da área trabalhista. E aí, o que é interessante aqui para a gente, o moral, ele não tem a ver com dinheiro, né? Ele não tem a ver com material. O moral é quando você sofre uma dor, né, um vexame, uma angústia ocasionada por um ato praticado pelo empregador, por seus prepostos, etc. e tal. O moral, a imagem, né, ele está tipificado dentro do 223, né? Aí eu quero que vocês façam uma leitura. A e seguinte da CLT. Tem um A, B, C, vai-se embora. Leiam o 2, 2, 3 e seguinte, né? A, B, C, D, etc. Tá? O material, ele está enquadrado ali dentro do Código Civil. Esse material, ele se divide aqui em dois. Dano emergente e o lucro cessante. O que significa dano emergente e lucro cessante? Ó, já gastei, tá? Tudo que eu já gastei é dano emergente. Lucro cessante, ó, deixei de ganhar. Tudo que eu deixei de ganhar vai se enquadrar aqui como lucro cessante. Então, veja bem que, diferente do moral, o material eu consigo quantificar em dinheiro. Tá? Então, por isso nós chamamos danos materiais. Quantificação em dinheiro ela é válida. Já o estético, como o próprio nome diz, ó, ele mexe com a própria estética da pessoa. Então, quando tem uma cicatriz permanente, perder um membro, por exemplo, um braço, uma perna, um dedo, né, ficou marcas de queimadura. Então, quando mexeu com a estética, eu tenho um dano estético. E aí surgiu com a reforma no ano de 2017 o dano existencial. E esse dano existencial, ele decorre quando, por exemplo, algo que o empregador fez para o empregado que dificultou com que ele realizasse seus sonhos, que tivesse um convívio familiar, né? Então, na vida prática, não é bem comum você encontrar isso sendo pedido nas petições iniciais. Mas quando você encontra algo, né, que vai desviar um plano do empregado,
né? Então, no caso aqui, nós temos os danos existenciais. Esse dano existencial, ele precisa ser provado judicialmente. Então, eu vejo muitas pessoas pedindo um dano existencial, né, porque realizou um excesso de horas extras, né, etc. e tal. Então, não é esse caso. O excesso de horas extras pode até ser um dano existencial, se, né, não teve o lazer, não teve ali um momento de lazer com a sua família, etc. e tal, mas tem que ser provado que você perdeu isso, tá? Mas isso aí é uma explicação muito básica aqui, a gente não vai aprofundar. Isso aqui fica para uma aula de direito material, para uma segunda fase da OAB, que a gente aprofunda. Eu quero que vocês saibam que nós temos os 4 danos aqui. Todos eles são cumulados. Isso pode acontecer numa prova de direito civil, perguntando que se o mesmo fato pode gerar um dano moral, material, estético, existencial. Pode. O mesmo fato pode gerar todos esses danos. Então, fiquem atentos, tá? Tem até a súmula do STJ, se eu não me engano, é a súmula, depois vocês conferem aí, súmula 37, também tem a súmula, se eu não me engano, 387, tudo do STJ, falando da acumulação do dano moral com material, do dano moral com dano estético, etc. Todos eles são acumulados, tá? Então, quando esses danos, ele advêm de uma relação de trabalho ou de uma relação de emprego, então, veja bem, ó, tanto relação de trabalho ou uma relação de emprego, esse aqui é o gênero e esse aqui é a espécie, você vai para onde? Você vai demandar na Justiça do Trabalho. Tá? Você vai demandar na Justiça do Trabalho. Professor, o empregado sofreu um assédio sexual. Vai ser demandado um dano moral na Justiça do Trabalho. Veja que a área criminal do assédio sexual não vai ser discutida na trabalhista, e sim na área criminal. Mas as indenizações decorrentes desse ato, sim, vão ser envolvidas, né, vão ser resolvidas na área trabalhista. O empregado foi xingado pelo empregador, foi agredido pelo empregador, Justiça do Trabalho. O empregado, né, foi humilhado porque ficou em último, não bateu as metas e foi divulgado lá né, a planilha de metas que ele ficou em último, amplamente divulgado na empresa, dano moral, Justiça do Trabalho. O empregado tinha que passar pelaquela barreira sanitária para entrar no frigorífico, tinha que ficar pelado na frente dos colegas, dano moral, Justiça do Trabalho. O dano moral é um mundo, né? Tem muita coisa para a gente pedir de dano moral. Tudo isso vai ser resolvido na Justiça do Trabalho, certo? Então, isso é interessante para a prova de vocês terem conhecimento que danos, seja um desses 4, se vier de uma relação de trabalho ou de uma relação de emprego, vocês vão para a Justiça do Trabalho, ok? Então, bora voltar para o nosso material aqui para continuar, tá? Aí nós temos algumas súmulas. Por exemplo, súmula vinculante número 22, né, do STF. Essa súmula diz, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuem sentença de mérito em primeiro grau. Então, veja bem, hoje é pacífico, né, que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar qualquer ação de danos decorrente de acidente de trabalho, tá? A súmula 392 do TST também é importante para a prova de vocês. Por quê? Ele coloca lá, nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trabalho. Até aí, a gente sabe. Só que ele coloca lá, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas. Até aí, nada de anormal. Aí agora, olha a parte final. Ainda que proposta pelos seus dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, veja bem, se o cara morre em decorrência de um acidente de trabalho, a família dele, a viúva, os filhos, ou os pais, ou os irmãos mais próximos,
eles podem demandar na Justiça do Trabalho um dano conhecido como prejuízo de afeição. É um dano moral em ricochete, ou um dano moral indireto, onde o fato não aconteceu, mas uma situação indiretamente acabou prejudicando eles. Então, nesse caso, pela perda do ente querido, eles vêm exigir uma indenização por danos morais. Também podem exigir um pensionamento, se aquele trabalhador é o provedor da casa. Por exemplo, os filhos podem pedir um pensionamento ali até 25 anos de idade. A viúva pode pedir um pensionamento até a provável data, né, de vida daquele empregado falecido, etc. Então, isso é importante, né, a gente entender que cabe, sim, à Justiça do Trabalho processar e julgar, né, esse tipo de ação. Então, fiquem atentos a isso. Ah, mas não era trabalhador, ele era familiar, mas tanto o STF, então está aqui embaixo no julgado, quanto a Justiça do Trabalho, inclusive o STJ, já entenderam que a competência aqui, nesse caso, é da trabalhista. Veja bem que aqui tem uma situação diferente, eu chamo aqui para vocês uma OBS. Nós sabemos que a prescrição trabalhista, prevista lá no artigo 7º, no inciso 28 ou 29 da Constituição Federal, e ainda no artigo 11 da CLT, ela fala da prescrição bienal, né, para quando ocorre a extinção do contrato de trabalho. A morte do trabalhador, no caso ali de ocorre a extinção do contrato de trabalho, porque o contrato é intuito persona, é pessoal. Veja bem, mas o TST vem entendendo reiteradamente, de forma pacífica, então notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que o dano moral em ricochete, a prescrição dele não é a prescrição trabalhista. Né? A prescrição dele é de 3 anos prevista no Código Civil. Então, você não vai aplicar a prescrição bienal. Aqui você aplica a prescrição trienal do Código Civil. Então, é importante isso. Também chamo a atenção para vocês que essa questão já veio na prova de vocês, mas já veio na prova de direito constitucional e não na área trabalhista. Veja bem, quando eu tenho um acidente de trabalho, só para você entender, tá? Vamos lá. Quando eu falo acidente de trabalho, acidente. O acidente, ele tem várias tipificações. Ele pode ser o típico, que tem o conceito legal no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Ele pode ser as doenças, que estão previstas no artigo 20, né, da mesma lei, ou pode ser as situações equiparadas a acidente. Estão previstas no artigo 20 da mesma lei. E aqui eu chamo a atenção para duas: a concausa e o acidente de percurso. Então, concausa e acidente de percurso. Então, veja bem, o artigo 21 vem tratando da concausa. Veja que a concausa, o empregado, né, não sofreu um acidente lá na empresa e ficou doente. Ele já estava doente, mas na empresa agravou o seu estado. Então, como na empresa agravou o estado da doença, nós estamos enquadrados aqui na concausa. Tem estabilidade, tem um dever de indenizar, tem todas as consequências de um acidente de trabalho. A mesma coisa quando eu falo de acidente de percurso, o trajeto, né? Casa-trabalho, trabalho-casa. Apesar de a reforma trabalhista, lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, então anotem isso, 58, parágrafo 2º da CLT, não considerar mais, né, o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, como tempo à disposição do empregador, mas se esse empregado sofreu um acidente no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, a lei equipara isso a acidente de trabalho.
veja que não vai ter de imediato a responsabilidade civil do empregador, pagar os danos. Por quê? Porque a regra geral no nosso ordenamento jurídico brasileiro é que a empresa, né, no caso o empregador, será culpado para poder responder pelos danos. Então, só responde pelos danos, regra, se ele tiver culpa. Então, quando ele sofre um acidente, por exemplo, na moto dele, no carro dele, ou indo a pé, regra geral, não tem responsabilidade porque a empresa não teve culpa naquele acidente. Mas veja, as coisas podem mudar. Primeiro, se a empresa dá a condução ao empregado, a responsabilidade já passa a ser, né, objetiva e deixa de ser subjetiva. Então, nesse caso, quando alguém transporta passageiros, segundo o artigo 734 do Código Civil, a responsabilidade já passa a ser sem culpa, pelo mero, né, transporte da pessoa. Então, já entra enquadrado dentro do 927, parágrafo único do Código Civil. Responsabilidade objetiva, que é aquela que ocorre sem culpa. Basta ter o dano e o nexo, basta eu comprovar que eu sofri um acidente dentro da van da empresa, ou do micro-ônibus da empresa que me levava para casa, que ali o empregador responde sem culpa por previsão legal. Agora, se eu estou indo no meu veículo, como eu falei, e sofro um acidente, um terceiro me bate, porque avançou o sinal, etc., não tem, em regra, responsabilidade do empregador. Mas pode sim ter como forma de exceção. Por exemplo, se o empregador exigiu hora extra excessiva desse empregado nesse dia, e aí esse empregado, cansado, foi para casa com falta de atenção, acabou batendo o carro e se lesionando. Ali é um acidente de trabalho e ali, por culpa do empregador que exigiu uma hora extra excessiva, acaba, no caso, né, prejudicando o empregado e tendo a responsabilidade. Então, veja bem, hoje eu tenho os acidentes típicos das doenças profissionais ou do trabalho e as equiparadas, né, situações que se equiparam ao acidente. Chama aqui a atenção a concausa e o acidente de percurso, como nós falamos, estão dentro do artigo 21 da Lei 8.213. Importante saber isso, porque a prova de vocês cai algumas coisas de direito previdenciário. Então, fiquem atentos quanto a isso. E aí, não era isso que eu queria falar bem para vocês, mas eu precisava introduzir isso. Então, uma ação acidentária, vamos para cá, uma ação de acidente, ela pode ocasionar várias ações. Então, vamos lá, acidente. A ação de acidente, ela pode ocasionar uma ação, primeira ação, empregado versus empresa. Então, o empregado, ele vai, né, pleitear as indenizações contra a empresa. Pode ter também uma ação empregado versus o INSS. E pode ter também uma ação, 3, INSS versus empresa. Tá? Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui já veio na prova de vocês, como eu falei, de direito constitucional. Então, vamos lá. Quando a lide é entre empregado e empresa, que ele pede, por exemplo, danos, porque ele sofreu um acidente, a competência é de quem? Da Justiça do Trabalho. Tá? Então, está lá no 114 que nós vimos, certo? Mas quando o empregado ele sofreu um acidente, foi para o INSS para tentar receber um benefício previdenciário. Chegando lá no INSS, né, ele não conseguiu receber esse benefício, porque o INSS disse que ele estava apto, e ali começou uma lide, um conflito entre empregado e INSS, que ele diz que está doente, o INSS diz que ele não está doente. Então, foi negado o benefício administrativamente, ele pode buscar o judiciário. E aí, quando ele vai buscar o judiciário, na cabeça do advogado vem, poxa, o INSS é uma autarquia federal, então eu vou demandar o INSS na Justiça Federal. Correto. Só que, quando a causa de pedir dessa ação envolve acidente de trabalho, então que fique bem claro aqui, ó, acidente de trabalho,
Por previsão legal, então, 109, inciso 1 da CF, a competência é da Justiça Estadual. Então, por isso que quem é aqui de Manaus, quando passa ali no fórum, né, Enoque Reis, você dá encontra a primeira vara civil e acidente de trabalho. Não é que ela vai receber as lides entre empregado e empregador. Ela vai receber, sim, as lides entre empregado e INSS, em que esse empregado ele quer algum benefício previdenciário que foi negado pelo INSS, certo? E aí, como é a causa de pedir envolve acidente de trabalho, ele vai ter que demandar por previsão legal, né, que já que exclui a competência da Justiça Federal, na Justiça Estadual Comum. Tá? Então, compreenderam? Me dá um ok aí, que é para a gente avançar, por favor. Ok? Maravilha. Então, vamos avançando. E aí, o próprio INSS, ele pode demandar contra a empresa para tentar ali buscar as questões tributárias, porque teve muito acidente, o INSS pagou muito, então eles têm umas ações regressivas, e ele vai aonde? Na Justiça Federal, tá? Então, é importante, esse tema aqui, ó, já veio na prova de vocês, né? Quem foi pela dedução ali, né, pelo módulo lógico, acabou errando a questão, porque, apesar do INSS ser uma autarquia federal, esse é um tipo de ação que ele não julga. É um tipo de ação que deve ser julgado pela Justiça Estadual. Beleza? É só você ler lá o artigo 109, inciso 1 da CF, que você vai encontrar isso. Então, a ação acidentária, ela demanda vários tipos de ações. Essas são as principais e podem vir na prova de vocês, tá? Salvo engano, essa questão aqui do INSS, aí depois vocês confirmam para mim, que eu não lembro de cabeça. Mas eu acho que é o artigo dessa ação regressiva 121 da lei 8.213. Se não for o 121, é bem próximo, tá? Então, cuidado com isso na prova de vocês, bora voltar para a nossa aula, ok? Então, muito cuidado. Só para alertar, como eu falei aqui, ó, ação contra o INSS, se a causa de pedir envolve acidente de trabalho, aí você vai para a Justiça Estadual. Mas se a causa de pedir não envolve nem acidente de trabalho, você continua na federal. Por exemplo, eu sofri um acidente final de semana, não tem nada a ver com o meu trabalho, então não é acidente de trabalho. Eu fiquei ruim de saúde, fui para o INSS, o INSS falou que eu não estava ruim coisa nenhuma. Eu quero demandar contra o INSS. Aonde que eu vou demandar? Na Justiça Federal, porque não envolve acidente de trabalho. Maravilha? Só lembrando que as ações contra o INSS, né, o STF entende que eu tenho que esgotar a instância administrativa, ou pelo menos ter um requerimento administrativo. Eu não posso vir direto ao judiciário. Eu preciso tentar administrativamente. Então, ação contra o INSS, é importante isso, tá? Pode vir na prova de civil de vocês ou de constitucional. A ação contra o INSS, seja ela qual for, você não pode vir direto ao judiciário, você precisa, sim, fazer alguma tratativa administrativa. E aí não ter resposta, ou e aí ser negado, aí você vem para a justiça, né? Seja ela federal, seja ela estadual, a depender do tipo de pedido que você vai fazer. Ok? Então, vamos avançando aqui, ó. Então, tá aí a ação regressiva. Então, pronto, coloquei aqui, ó, é o 120, né? Não é o 121. Então, só corrigindo aqui é o 120 da lei, tá? Aqui, ó, 120, não 121. Beleza? Então, pronto, matamos aí as competências, né? Esse aqui, se você prestar atenção, é o que mais já veio na prova de vocês de primeira fase. Veja, o Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão que vai fiscalizar as relações de trabalho, as empresas, para saber se estão cumprindo com as normas, né, de segurança do trabalho, tá? Então, veja, o MTE vai na sua empresa e faz uma autuação na sua empresa. Você foi multado. Perfeito. E aí você entende, tá, que aquela multa é indevida. O que você pode fazer? Você pode tentar anulação via administrativa, e aqui eu chamo uma atenção para vocês.
acho que eu até já falei em aula passada. Defesa administrativa não pode, o Ministério do Trabalho e Emprego, exigir caução para você apresentar a defesa, ou seja, pagar multa para apresentar a defesa. Por quê? Porque a própria Constituição Federal diz lá no artigo 5º, em algum dos seus incisos, que as petições aos órgãos públicos são gratuitas. Então, petição a órgão público é gratuita, não pode ser exigido. Caso seja exigido, aquela autoridade ali passa a ser coatora, e aí, segundo a súmula, nós já vimos isso, hein? Súmula 424 do TST, daquela atitude do MTE, cabe o quê? MS. Né? A pessoa é autoridade coatora e você pode vir na área trabalhista via MS para poder que recebam ali a tua defesa sem você caucionar ou pagar nada. Tá, vamos lá. Então, veja bem, eu tentei administrativamente, como já aconteceu comigo várias vezes, e eu perdi. Aquilo lá, quem estuda direito administrativo sabe bem, só faz a coisa julgada administrativa. Não impede de você procurar o judiciário para tentar anular no judiciário, como eu já fiz algumas vezes aqui pelo meu escritório. Eu já tive sucesso em algumas anulações. Então, teve até o último caso que nós tivemos aqui pelo escritório, eu perdi em primeira instância, perdi no TRT, eu ganhei lá no TST em recurso de revista, eu anulei 2 autos de infração. Então, veja bem, ó, aonde eu fui anular aquele auto de infração por multas, por não estar cumprindo supostamente a legislação trabalhista? Na Justiça do Trabalho. Mas vamos imaginar que eu tentei de tudo e continuei multado. Eu não consegui anular nem administrativamente, nem judicialmente. O que vai acontecer? Aquilo lá vai virar um crédito, né? Ou seja, a PGFN, que é o órgão responsável, né, que possui legitimidade para apresentar uma ação de cobrança, ela vai pegar isso, vai escrever aquele crédito na dívida ativa e vem te executar, se você não pagar, na Justiça do Trabalho. Então, veja bem, tanto para anular, então, olha lá a dica, ó, tanto para anular quanto para ser executado por multas aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho, você vem para onde? Para a Justiça do Trabalho. Perfeito? Então, cuidado, que isso aparece bastante na prova de vocês de primeira fase, tá? 10, ó. A Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar de ofício as contribuições sociais. Bom, para eu te explicar isso aqui, tu precisa saber o seguinte. O empregado, ele recebe Obrigado. O empregado, ele recebe parcelas durante o seu contrato de trabalho que tem assim, ó, natureza salarial e natureza indenizatória. Com natureza salarial e natureza indenizatória. Bom, o que é natureza salarial? O próprio nome diz, ó. Natureza salarial é alguma verba que deriva do salário. Então, o próprio salário, o 13º, a hora extra, o adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, ó, né? Tudo é salário. Então, se é salário, tem natureza salarial. Logo, isso aqui incide INSS. Então, esse INSS, ele tem 2 partes. A parte do empregado, que ela tem uma alíquota progressiva, quanto mais recebe, mais paga, respeitando o teto previdenciário, e tem a alíquota do empregador,
que essa alíquota do empregador, ela é de 20%, que o empregador paga sobre a folha. E além dessa alíquota de 20%, o empregador tem que pagar o INSS de terceiros, que chega ali até 5,8%. E, além disso, ele tem que pagar também o SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, que fica variando entre 1% a 3%. Então, veja bem que o empregador ele pode pagar até 28,5% de INSS sobre a folha de pagamento dele. Então, veja, eu sempre falo nas minhas aulas. A carga tributária é o problema da área trabalhista. E eu te provo isso. Se o problema fosse o empregado, não tinha pagamento de salário por fora. Por que a empresa faz pagamento de salário por fora? Por que a empresa faz o empregado abrir uma PJ? Pode perguntar de todo e qualquer empresário. Ela faz isso pelo simples fato de ela não querer pagar os altos encargos tributários de uma folha de pagamento. Por exemplo, podendo chegar até 28,5% da folha dela só de encargo de INSS. Então, ela faz pagamento por fora, faz a pessoa abrir uma PJ. Por quê? Porque ela vai pagar o salário para o empregado, mas ela vai tentar se livrar dos encargos fiscais. Então, em vez de ter reformas trabalhistas, né, para sacrificar direitos de trabalhador, nós tínhamos que ter uma boa reforma tributária para melhorar ou desonerar a folha de pagamento, né? E aí tentar tributar um outro lado aí para compensar isso. Por exemplo, uma grande parte aí, né, das igrejas deveriam ser tributadas, que pagam zero tributo e não oferecem nada para a sociedade, né? Só enche os bolsos de algumas pessoas. Aí eu acho injusto. O empregado que recebe um salário mínimo é tributado, o empregador tem um alto encargo tributário e as igrejas que recebem muito dinheiro, zero pagamento de tributo. Mas essa discussão fica para uma outra aula, fica para uma pós-graduação, etc. e tal. Aqui é objetivo para a OAB. Então, já sei o que é natureza salarial. Nós temos, do outro lado, parcelas de natureza indenizatória. O que significa isso, parcelas de natureza indenizatória? São parcelas que não vão ter incidência de INSS. Não tem INSS. E a reforma trabalhista, logo de cara, no 457, parágrafo 2º da CLT, disse, por exemplo, que o prêmio não é salário, disse que o abono não é salário, disse que a ajuda de custo não é salário, disse que, deixa eu ver aqui, prêmio, ajuda, diárias para viagem não é salário, e olha esse aqui, ó, a alimentação dada aos empregados também não é salário. Mas essa alimentação, eu vou colocar um asterisco aqui. Por quê? Está aqui o asterisco. Ó. Não pode ser paga em dinheiro. Ou fornece um ticket, um cartão, o alimento in natura, um convênio com restaurante. Se você der R$20 para o cara, R$30, R$50 para o cara almoçar por dia, aquilo é salário. Compreenderam? Além disso, você tem lá a lei do custeio da Previdência, a lei 8.212 de 91, no artigo 28, parágrafo 9º, se eu não me engano, várias parcelas que não são salário, logo não tem INSS. Tem lá vários. Então, veja bem, eu já sei que o meu pagamento é composto de parcelas salariais e não salariais. Ok? Bom, o que ele vem dizendo? A Justiça do Trabalho, vamos lá para você entender, isso aqui é o
e a matéria que mais vem na segunda fase da OAB, quando você faz contestação, tá? Quando você advoga para a empresa. Foi as preliminares que mais apareceram em RO e contestação. Então, a Justiça do Trabalho tem competência. Então, vamos lá, ó. Competência. Quando tem a junção de dois requisitos. Primeiro, condena o empregador a pagar. Veja que esse é o primeiro requisito. Condena o empregador a pagar algo. Ponto. O segundo passo é a parcela ter caráter salarial. Então, a parcela ter o caráter salarial, né, é o segundo passo. Tomado isso, os dois, o juiz do trabalho tem competência para mandar, recolher o INSS já nos cálculos. Se a parcela não é salário, ou é salário, mas o juiz não condena, vírgula, ou seja, só reconhece, aqui que está a pegadinha, que foi pago ao empregado, veja bem, não tem competência. Olha aí que importante. Se ele condena, mas não é salário, ou se ele condena não, só reconhece que houve o pagamento de uma parcela salarial, por exemplo, por fora, aí se foi por fora, não teve recolhimento de INSS. Logo, o juiz do trabalho não tem competência. Como é que vem na prova? Mário trabalhou para a empresa X sem carteira assinada. Mário, todos os meses, recebia seu salário. Só que quando foi verificar, como o pagamento não era por fora, sem carteira assinada, não teve os recolhimentos previdenciários. Aí vem lá na prova. Mário quer o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, o recolhimento das contribuições previdenciárias do salário pago, né, durante o contrato de trabalho. Veja, o juiz vai reconhecer o vínculo de emprego, se ele provar que houve vínculo, mas em relação à condenação de INSS do salário que ele já recebeu, o juiz do trabalho não tem competência, porque apesar de salários ter caráter salarial, o juiz não condenou no pagamento desses salários. Ele só reconheceu que houve o pagamento. E aí, para, né, colaborar com esse entendimento, tu tens aqui, primeiramente, a súmula 368, item 1 do TST. Pacífico. Daí, depois de muito tempo, veio a súmula vinculante do STF de número 53. Aí, com a chegada da reforma trabalhista, modificaram o artigo 876, parágrafo único da CLT, corrigindo o erro. Então, veja bem que eu tenho que decorar isso aqui e aprender, porque vai valer para o meu dia a dia. Então, já sei que tem INSS, já sei que o juiz do trabalho pode ser competente para mandar recolher esse INSS. Maravilha? Então, cuidado com isso aqui. Vocês entenderam isso, gente? Me dá um ok que é para a gente prosseguir. Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Então, vamos lá. Recapitulando. O juiz tem competência para recolher INSS? Tem. Veja bem, a Justiça do Trabalho é um dos órgãos
que mais arrecada dinheiro para a Previdência Social. Só que não é de tudo, não é assim que funcionam as coisas. Primeiro ponto, o juiz tem que verificar se a parcela que ele está condenando alguém, ela é salarial ou é indenizatória. Se for salarial, condenou, mais salário, INSS tributado. Se ele condenou, mas não é salário, não tem a tributação de INSS. Ou, se é salário, mas ele não condenou, ele apenas reconheceu que houve o pagamento dessa parcela para o empregado, não tem o INSS na Justiça do Trabalho por incompetência do juiz, né? Teria que ser a competência da Justiça Federal para executar ali, o juiz tem que mandar um ofício para a PGFN, pegar aquela decisão e, né, futuramente executar aquela empresa, mas na trabalhista não pode, ok? Então, bora voltar para cá, para o nosso material, que é para a gente continuar. Então, eu expliquei para vocês, ó, parágrafo único, né, do 876, reforma trabalhista, que mudou. Olha aí, ó, súmula vinculante, né, 53, súmula do TST 368, como eu falei. Ainda temos a súmula 454, que fala do SAT, que eu falei lá, ó, que é de 1 a 3%, que é o quê? Seguro acidente de trabalho. Agora, veja bem, coloca uma OBS aí, ó. Isso aí é quando vocês forem advogar no futuro muito próximo, aí depois desse exame, né, de número 40 que vocês vão fazer, não é isso? É 40, não? Qual é o exame que vocês vão fazer? É o 40 já? Eu estou por fora. Isso, 40, né, Beatriz? Depois desse exame já, e provavelmente já são advogados, só esperar ali completar a primeira fase, segunda fase, então mais tardar até o meio do ano, vocês estão advogando já. O que é interessante? Mesmo sendo, veja bem, mesmo sendo condenatório, mesmo sendo salarial, ó, o juiz não tem competência para mandar recolher o INSS de terceiros. Veja bem, aquele 5,8% que é do SESI, SEBRAE, SESC, SENAI, etc. Pagando na folha, retém e paga a empresa, mas se ela for condenada judicialmente, o juiz do trabalho não tem essa competência, segundo aqui o TST já decidiu diversas vezes, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, veja bem, continuando aqui, vamos lá. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. O 114, lá no inciso, né, não é nem 8 aqui, eu acho que é o 9. Eu que me equivoquei aqui, ó. Aqui tem que mudar, tá, gente? Mudar aqui, é um 9. O inciso 9, tá? Ele deixou aberto o leque da justiça para outras controvérsias trabalhistas. E aí vamos verificar algumas delas. Por exemplo, aqui, ó, ação sobre PIS. O que é o PIS? Programa de Integração Social, né? Então, Programa de Integração Social, conhecido como PIS, é competência da Justiça do Trabalho. Veja bem, se o empregado não recebeu o PIS por culpa da empresa. Professor, quem tem direito a PIS? Empregado de baixa renda, que tenha, se eu não me engano, carteira assinada 5 ou mais anos. O que é baixa renda? Se você pegar e depois vocês conferem, tá? Porque faz tempo que eu não leio a Constituição, mas eu acho que é o 239, parágrafo 3º da CF, ou é o 236, mas acho que é o 239. Ele fala de quem tem direito ao PIS. Empregado de baixa renda que recebe até 2 salários mínimos por mês. Aí tem a legislação que complementa isso. Então, veja bem, se esse empregado de baixa renda não recebe o PIS por culpa do empregador, a Justiça do Trabalho será competente. Por quê? Porque aquele empregador deu um dano material para aquele empregado. Então, ele vem na Justiça buscar um valor equivalente ao dano que ele teve por não receber o PIS por culpa da empresa. Hamilton, quando que acontece a culpa da empresa? Veja bem, quando tem algum preenchimento
né, de algum documento errado, de algum dado errado, nome, CPF, o cara fica impossibilitado de receber. Ou quando o empregador, por exemplo, nunca assinou a carteira de trabalho daquele empregado de baixa renda. Aí eu posso pedir um PIS, já que ele não recebeu do governo por culpa da empresa, por não ter assinado a carteira de trabalho, ou por ter assinado, mas preenchido errado algum dado, né, desse empregado. Tá? A mesma coisa acontece com o seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? É um benefício pago pelo governo para proteger aquelas pessoas que foram dispensadas, né, de forma arbitrária, ou seja, sem justa causa, é a regra geral. Só que, veja bem, eu tenho que cumprir alguns requisitos para receber o seguro-desemprego. Veja, como esses requisitos? Se for meu primeiro emprego, minha primeira solicitação, você tem que trabalhar pelo menos 12 meses de carteira assinada. Se for a minha segunda solicitação do seguro-desemprego, esse prazo já cai para 9 meses de carteira assinada. Se for minha terceira ou mais solicitações do seguro-desemprego, esse prazo ele já cai para 6 meses de carteira de trabalho de carteira assinada. Então, veja bem que eu tenho um prazo 12, 9 e 6. Esse empregado pode receber do governo de 3 a 5 parcelas. Vai depender do tempo de trabalho na empresa. Então, é mais ou menos assim, até 12 meses de trabalho, menos que 12 meses de trabalho, né? Ele fala ali 12 meses são 3 parcelas. Acima de 12 meses, não ultrapassando 24, 4 parcelas. Ultrapassou 24 meses, 5 parcelas de seguro-desemprego. Eles não vão pedir para vocês decorarem isso para a prova. Mas entenda que se por algum motivo, o empregado não recebeu o seguro-desemprego por culpa do empregador, professor me dá exemplo, mesmo exemplo do passado, ó. Não assinou a carteira de trabalho do empregado, aí não tem pagamento nenhum de tributo, nem de FGTS, o empregado não vai receber seguro-desemprego, porque o governo não sabe que ele está trabalhando, então ele não vai receber porque ele não está no cadastro do governo. 2, preencheu o documento errado, dado errado, nome, CPF, etc., não recebe. 3, não entregou a documentação dentro do prazo legal para esse empregado se habilitar no seguro-desemprego. Ele não vai conseguir se ele for fora do prazo. Aí a culpa é de quem? Da empresa, para ele não receber do governo. Aí cabe à empresa pagar isso, tá? E aí, no decorrer do tempo, além da dispensa, vamos colocar aqui, sem justa causa, também passou a ser devido nas rescisões indiretas. O que é a rescisão indireta? É quando o empregado, conforme o artigo 483 da CLT, quer aplicar uma justa causa no empregador dele. Ele entra com uma ação para isso, chama-se rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, né, quando esse empregado ganha a ação, o juiz condena a empresa a pagar, se o empregado pediu, evidentemente, uma indenização substitutiva do seguro-desemprego. Tá? Aonde que ele vem pleitear isso? Se a culpa foi do empregador pelo não recebimento, né, dessa parcela do seguro-desemprego, a súmula 389, item 1, vem dizendo que ele vem pleitear isso na Justiça do Trabalho. Aí ele pede uma indenização equivalente àquela que ele teria direito se tivesse recebido do governo. Próximo aí, tá? Ações de homologação de acordo extrajudicial. Muitas questões da prova. Se você pegar do exame 25 para frente, que já passa a ser reforma trabalhista, né? Você vai encontrar ali no mínimo de 4 ou mais questões envolvendo o acordo extrajudicial. Então, veja bem, até então, o juiz do trabalho ele não tinha competência para processar e julgar, tá? Para processar e julgar, né, a homologação de acordo extrajudicial. Tá? Ele não tinha competência para isso. E aí, com a chegada da reforma trabalhista, ele passou a ter competência para analisar esse tipo de homologação de acordo. É só você pegar agora o 652, a linha F da CLT.
juiz do trabalho passa a ter competência para processar e julgar ações que homologam acordo. Aqueles acordos feitos fora da justiça, em que eu tenho que levar para a justiça. Interessante vocês fazerem uma leitura do 855B e seguintes da CLT. A maioria das questões de prova estão nesse cara aqui, ó, 855B. E nós já estudamos isso lá na nossa primeira aula, onde eu falei para vocês que nesse tipo de ação, ou seja, ação de homologação de acordo extrajudicial, é necessário a presença de advogado, fugindo da regra do ius postulandi da área trabalhista, onde, na maioria dos casos, o advogado, o reclamante e o reclamado, empregado e empregador, eles podem acompanhar os seus processos sem advogados. Nesse caso, a lei é clara, o 855B diz que é uma ação que necessita de advogado para poder ser ajuizada, e ele vai mais além. O advogado não pode ser comum para as duas partes, tem que ser um advogado para o empregado e um advogado diferente para o empregador, para evitar a fraude, o conluio, para ninguém ser enganado e ficar às claras. Ok? Também, tá? Será a competência da Justiça do Trabalho, certo? As ações, né, entre trabalhadores portuários e o órgão. O que é o órgão? Órgão gestor de mão de obra de pessoas que trabalham no porto, os trabalhadores avulsos. Veja bem, aqui vem uma questão fácil da primeira fase de direito do trabalho. Se você pegar o artigo 7º da nossa Constituição Federal, lá no inciso 34, você vai encontrar que ele diz lá que os avulsos, os trabalhadores portuários, têm os mesmos direitos do urbano. Ou seja, tem todos os direitos do artigo 7º da Constituição Federal. O que significa isso? Mesmo não trabalhando com vínculo de emprego, na maioria das vezes, o trabalhador portuário tem 13º, ele tem férias, ele tem FGTS, todos os direitos do artigo 7º. Por quê? Porque quem vai fazer a gestão disso aí é o órgão. E se, porventura, esse órgão fez uma gestão equivocada, errada, aonde que ele vai processar o órgão por não ter recebido um direito que a Constituição garantiu a ele? Na Justiça do Trabalho. E aí você encontra isso, ó, lá no mesmo artigo que nós falamos ainda há pouco, ó, 652, inciso 5. Então, eu te dei duas questões de prova. Primeira, perguntaram se o trabalhador portuário tinha os mesmos direitos do trabalhador urbano, né, conforme o artigo 7º. Tem, está lá. Aonde que ele vai processar o órgão? Na Justiça do Trabalho. Perfeito? Vamos lá. Ações de inquérito para apuração de falta grave. Veja bem, toda vez que o empregado cometeu uma falta grave, ele vai ser demitido por justa causa. Justa causa tem previsão legal lá no artigo 482 da CLT. Por exemplo, justa causa por ato de improbidade, que é a linha A, justa causa por mau procedimento ou por incontinência de conduta, linha B, justa causa por estar, né, trabalhando embriagado, mas chama a atenção que, né, a embriaguez habitual não é mais motivo para justa causa, e sim afastamento do empregado pela Previdência para um tratamento, porque a bebida alcoólica, né, aquele viciado, isso aí é uma doença hoje, o alcoolismo é uma doença, então não demite, trata. Tá? Nós temos aqui a justa causa por abandono de emprego, aquele empregado que fica, né, 30 ou mais dias longe da empresa sem trabalhar. Nós temos a justa causa pela desídia, aquele empregado que falta sem justificativa, sai cedo, chega atrasado, né? Ele é um empregado desidioso, tu tem a justa causa por desídia. Tu tem a justa causa, novidade, ó, né? Agora, pela perda da habilitação profissional, que já veio na prova de vocês de primeira fase, que tem previsão legal na última linha do 482. Tudo isso você pode aplicar a justa causa se for grave a falta praticada. Ponto.
Mas alguns empregados, eu sei que ele cometeu uma falta grave, mas a lei exige que o empregador entre com uma ação para poder contar os fatos para o juiz, provar esses fatos para o juiz, e aí sim o juiz, por sentença, determina a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Quem são esses empregados? E aí algumas pegadinhas aqui, ó. O inquérito previsto lá no artigo, olha lá, hein? Ó, o inquérito judicial previsto lá no artigo 853. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui que não ficou legal. 853. Agora o 5 que não ficou legal. 853 da CLT, ele exige, por exemplo, quem vai precisar de um inquérito? Ó, é dirigente sindical, tá? Quem mais? Esse aqui tem estabilidade no artigo 8º, inciso 4? Não, inciso... Não é o 4, não. Depois alguém confere aí. Mas vamos colocar aqui, ó. 8º, inciso 8º da CF. Confere para mim alguém aí, né? Mas é o 543, parágrafo 3º da CLT, mas eu quero falar da Constituição. Alguém que está com a Constituição aberta aí, dá uma olhadinha, por favor. Ó, o diretor de cooperativa que tem estabilidade, né? O diretor de cooperativa. Alguém dê uma olhadinha para mim aí, para não ficar errado no material de vocês aqui. O que mais? O membro do conselho curador do INSS, que representa o empregado, o membro do conselho curador do FGTS, que também representa o empregado. Vamos lá, quem mais? Ó, a comissão de conciliação prévia, então, quem representa ali os empregados na comissão de conciliação prévia, todos esses carinhas aqui, para ser dispensado por justa causa, é necessário que eu entre com uma ação judicial. Agora, olha a pegadinha de prova. Quem não precisa, tu não vai precisar entrar com o inquérito. 3 de cara, que aí é onde vem as pegadinhas de prova. O acidentado, se ele cometer alguma falta grave, pode mandar embora de imediato, tá? O que mais? A gestante. Cometeu justa causa, manda embora de imediato. O que mais? Cipeiro. Cometeu justa causa, manda embora de imediato. Ah, Milton, eu sou teimoso, eu quero entrar com uma ação de inquérito para o juiz analisar esses 3 casos aqui. Você vai perder, porque vai ter a carência de ação. Por que carência de ação? Ó, falta de interesse. Para você entrar com a ação segundo o Código Civil, você precisa ter legitimidade e interesse. Aqui não tem interesse. Você pode aplicar, né, de imediato ali a justa causa. Obrigado, Simone. Está confirmado o artigo 8º, inciso 8º da CF. Mas também é o 543, né, e a súmula 379 do TST. Então, maravilha. Eu já sei, né, que o acidentado, a gestante e o cipeiro, se cometerem uma falta grave, apesar de ter estabilidade, eu não posso ajuizar a ação de inquérito, tem que mandar ele embora mesmo de imediato. Esses outros eu só posso mandar embora se eu entrar com a ação. E veja, aqui tem um prazo decadencial, pegadinha de prova, decadencial. De quantos dias?
30 dias. Tem prazo decadencial de 30 dias para você ajuizar uma ação de inquérito depois do conhecimento que você suspende aquele empregado, né, do ato faltoso, tem 30 dias. Maravilha? Então, a competência aqui era trabalhista, e aí vocês precisam dessas informações básicas, né? Vamos lá. Ó, ações entre empregados e empresas falidas, né? Bom, quando uma empresa está falida, isso, inclusive, foi a pergunta da prova de vocês, ó. Ó, empresa falida. Competência, olha lá, ó, competência da Justiça do Trabalho até a liquidação de sentença. Competência da Justiça do Trabalho até a liquidação de sentença. Aí, daqui para frente, ó, a execução já é feita no juízo falimentar. Beleza? A execução já é feita no juízo falimentar. Aí, olha que interessante. Aonde está isso, professor? Vou te dar o fundamento. Artigo 6, salvo engano, parágrafo 2º da Lei de Falência, 11.101. Tá? Então, tá lá. Pode pegar. Próximo. Olha aqui, ó, pergunta de prova. Não paga preparo, que é o quê? Custas mais depósito recursal para recorrer. Próximo. Processos têm tramitação preferencial. Artigo 768 da CLT. Juntamente com os processos em que eu estou pedindo salário atrasado, os processos que tramitam ali contra a empresa falida também têm preferência. Mas por que tem preferência? Vamos pela lógica. Eu preciso correr aqui na trabalhista porque a minha execução vai ser feita lá no juízo falimentar. E lá na lei de falência, ela diz que o crédito trabalhista ele é o primeiro até 150 salários mínimos por trabalhador e sem limite de crédito quando é crédito de acidente de trabalho. Mas para eu ser o primeiro lá, eu tenho que chegar lá. Então, por isso que eles vão correr aqui na trabalhista para você ter a preferência lá, tá? Então, por isso que ele tem preferencial tratamento de processo aqui de trânsito, né? Então, tramitação preferencial, privilegiada. Aí, olha que interessante ainda, não acabou não. Não paga a multa do 477, parágrafo 8º da CLT e 467 também da CLT. Se eu não me engano, isso aqui, se eu não me falha a memória, está na súmula 388 do TST. Alguém confere aí. Veja, então, a empresa falida tem todos esses privilégios. Veja bem, professor, e a empresa em recuperação judicial tem esses privilégios? Não. Primeiro, que ela é processada e julgada normalmente na Justiça do Trabalho. O privilégio que ela vai ter é que quando chegar na fase de execução apenas, não no processo de conhecimento, ela vai ter a suspensão da execução por 180 dias ou até o prazo de acabar a recuperação judicial, que às vezes demora anos. 2, ela tem que pagar custas do processo para recorrer.
ela só está isenta de depósito recursal, segundo o artigo, né, 899 da CLT, acho que é o parágrafo 9º ou 10º, tá? Os processos não têm tramitação preferencial da empresa em recuperação judicial e ela não está isenta de multa pelo atraso no pagamento da rescisão, que é a multa do 477, parágrafo 8º, e também não está isenta da multa do 467 da CLT, que é não pagar na primeira audiência. Então, obrigado, Simone, mais uma vez aí. Beleza? Então, cuidado. Essa aula aqui de massa falida e recuperação judicial, vocês precisam colocar no caderno. Cadê a nossa amiga aí que fez um resumo fantástico, já começando pela letra, tá de parabéns, né? Nossa amiga fez um resumo, espero que ela compartilhe aí também com vocês, que, né, ajuda bastante. Na UAB a gente não tem concorrente, né, gente? Concorrente é a gente mesmo, tem vaga para todo mundo, né? Então ninguém é concorrente de ninguém aqui, então bora se ajudar. Eu até falei no grupo, teve algumas brigas desnecessárias, pessoas desocupadas, me parece que já eram advogado, querendo criar intrigas ali com outro cursinho. Gente, eu estou aqui para ajudar vocês, independente de cursinho A, B e C, minha intenção é fazer com que vocês passem no exame da ordem. Estou aqui me dispondo, estou até agora no escritório desde 6h30 da manhã, já fiz audiência, já, né, fiz um monte de coisa, estou cansado para caramba, tive vontade de adiar essa aula aqui várias vezes, mas eu estou aqui, ó, não tem mais ninguém no escritório, eu estou comprometido com vocês de dar a aula. Então, como eu falei lá no grupo, não estou para criar intriga com ninguém, né, cursinho nenhum, né? Então, não tem essa, cursinho tal, não pode assistir a aula de outro professor. Não existe isso, a gente está aqui para se ajudar. O professor Anielo foi meu professor, tenho muita gratidão, como eu falei lá, né, no grupo para vocês, né? Então, bora se ajudar, parem com besteira e vamos para frente, vamos ser advogados, eu quero encontrar vocês no fórum, quero fazer audiência com vocês, né, tomar um cafezinho na sala do OAB. Hoje eu estava por lá no Fórum Trabalhista depois de anos, então parem com essa besteira. No grupo, como eu falei, nada de política, nada de foto desnecessária, bora colocar coisas que sejam produtivas, nosso tempo vale a aprovação. Se a gente perder tempo com figurinha, com imagens, etc e tal, vai tirar uma questão de vocês, porque é o tempo que você perdeu em vez de estar estudando. Então, foquem no resultado, foquem, né, em conseguir o resultado de vocês. Não é fácil vencer a prova, mas não é impossível. Entendam isso, não é impossível. É muito mais vocês fazendo a parte de vocês do que a gente. Façam a parte de vocês, estudem, resolvem muitas questões, aproveitem as aulas que eu estou dando aqui, né, que eu fazendo o máximo possível para ajudar vocês. Eu espero encontrar vocês numa segunda fase em trabalho, né? E vamos lá, bola para frente, vamos conseguir a nossa aprovação aí, tá? Então, bora voltar para o material, que é o que interessa. Então, parem de besteira e vamos se ajudar. Ó, ação solicitando complemento de aposentadoria paga, veja bem, diretamente pelo empregador. Dificilmente isso ocorre hoje. Um empregador que tira do próprio bolso para complementar a aposentadoria. Como assim complementar a aposentadoria? Veja bem, o INSS, ele tem um teto previdenciário. 7.000, acho, 500 e alguma coisa, não sei se aumentou. Mas é basicamente isso, tá? E esse teto, se você recebe 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês, quando você se aposentar, você só vai receber o teto previdenciário, que é 7 mil e pouco. Então, para o empregado não ter uma perda muito grande financeira quando se aposenta, criou-se, né, a história da aposentadoria complementar. As empresas pagavam para os empregados para não ter essa perda financeira. Só que isso é muito oneroso. Porque imagina, o empregado se aposenta, passa a receber da Previdência, provavelmente não trabalha mais para a empresa, porque, veja bem, ele pode se aposentar e continuar trabalhando. Mas vamos imaginar aquele empregado que se aposenta por idade, por tempo de contribuição, quer curtir a aposentadoria, não trabalha mais para a empresa, e a empresa tem que tirar do próprio bolso dela, seu empregado, trabalhar um bom dinheiro para complementar essa aposentadoria. Então, era muito oneroso. O que as empresas fizeram? Começaram a pagar antecipadamente essa aposentadoria, né, complementar. Ou seja, contrataram empresas financeiras, em que a empresa
ela paga para o banco e o empregado, quando se aposentar, vai no banco e dá entrada nessa aposentadoria complementar. Então, quem é que paga ele? Uma financeira. Então, o empregador pagou durante o contrato de trabalho para a financeira e a financeira que paga para esse empregado. Então, veja bem que eu falei aqui que a competência será da Justiça do Trabalho quando o empregador paga diretamente para o empregado. Agora, quando o empregador paga para um banco e esse banco lá na frente aqui vai pagar para o empregado, e se tiver algum problema, pagou a menor, não pagou, ele não vai na trabalhista, porque a relação entre o empregado e a financeira, o banco, é uma relação de consumo. E nós já vimos na aula passada que relação de consumo não é competência da Justiça do Trabalho. Então, frisem aqui. A competência é trabalhista quando ocorre o pagamento direto, né, pela empresa. Quando o pagamento é feito por um terceiro que não é o empregador, exemplo das financeiras, Itaú, Caixa Econômica, né, Banco do Brasil, sei lá, Bradesco, aí a relação de consumo, eles vão aonde? Eles vão na justiça, né, comum, seja estadual ou federal, a depender de quem está pagando. Por exemplo, se for contra a Caixa Econômica, ele vai para a Justiça Federal. Maravilha? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de competência material e passa a ver aqui a competência em razão, né, do lugar, território. Então, vamos lá para a regra geral. A CLT, ela traz uma regra geral. Ela diz que as demandas trabalhistas, pelo caput do artigo 651, devem ser ajuizadas no local onde o empregado prestou o seu serviço. Prestação dos serviços. Então, veja bem, o empregado que quer ajuizar uma ação contra a empresa ou a empresa que quer ajuizar uma ação contra o empregado, tem que ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho e o território é aonde? O lugar, local em que o empregado prestou o serviço. Essa é a regra geral, né, da trabalhista. Aí, a primeira exceção está prevista no parágrafo 3º do 651. As empresas, tentando fugir disso, contratavam um empregado numa cidade, levavam ele para executar, para prestar os serviços em outra cidade, demitia esse empregado sem pagar nada e encaminhava ele para a cidade de origem. Aí ele fugiu da regra. Por que aquele cara, sem receber, não ia ter condições de pegar um avião e ir para outra cidade para poder ajuizar uma ação trabalhista? Então, o parágrafo 3º do 651, ele tratou de acabar com essa esperteza do empregador. Ele falou, olha, Milton, a regra geral, meu caro, é o empregado entrar com a ação no local onde ele foi, né, prestar os seus serviços. Mas, contudo, entretanto, todavia, quando ele é contratado num local e prestar serviços em outro local, a escolha é dele. Ele pode entrar com a ação tanto no local em que ele foi contratado e não prestou serviço, ou no local em que ele prestou serviço, mas não foi contratado lá. É ele que vai escolher. Então, não tem mais como os empregadores fugirem disso. Então, Milton, não cabe nem a cláusula de eleição de foro na área trabalhista? Bom, na relação de emprego, empregado e empregador, não é cabível, tá? A cláusula de eleição de foro. Tá? O juiz, inclusive, se tiver isso no contrato, pode conhecer de ofício essa cláusula de eleição de foro. Ela não é cabível, tá? Vamos bem, aí, o próprio TST, ele vem criando algumas exceções a mais do que a lei para privilegiar o acesso ao judiciário de forma mais fácil. Veja bem, coloquei aqui, ó, o TST vem permitindo o ajuizamento, né, de reclamação trabalhista, ó, no domicílio do reclamante, quando a empresa for empresa, ó, primeiro ponto, de grande porte, e segundo ponto, ó, prestar serviços em âmbito nacional, ó, em homenagem ao princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição e ao princípio protetivo do trabalho. Veja bem, quer dizer, então, professor, se eu trabalhar para um McDonald's aqui em Manaus, eu posso ajuizar um McDonald's, né, contra o McDonald's lá em São Paulo? Não, não pode.
Ah, mas não é uma empresa de grande porte? É. Ela não presta serviço de âmbito nacional? Presta. Só que o McDonald's não é de uma pessoa só. Geralmente são franquias, são empregadores distintos, que não têm nenhuma responsabilidade quanto ao outro. Então, né, se não tem nem o franqueado com o franqueador, quanto mais, né, o franqueador com o franqueado, quanto mais eu for um franqueado, né, com outro franqueado. Então, não tem que ter cuidado com isso. Tem que ser o mesmo proprietário das empresas. Tá? Aí sim, se for de grande porte, prestar serviços em todo o ambiente, em território nacional, aí você pode ajuizar. Então, uma exceção, tá? Outra exceção, e aí essa aqui eu participei desse processo, que ele começou aqui em Manaus, eu ajudei um amigo advogado, é quando a viúva ou o filho do empregado falecido ajuiza a ação, né, em outra localidade. Vamos lá, por exemplo, imagina que o empregado era de Manaus, né? E aí ele viu uma oferta de emprego lá em Fortaleza. Ele se inscreveu e foi aprovado lá nessa oferta de emprego. Foi prestar serviços lá, então foi contratado lá, passou na entrevista lá, prestou serviços lá, levou a família, a mulher e o filho e executou o serviço em Fortaleza. Mas, um belo dia, ele sofreu um acidente de trabalho e, infelizmente, ele veio a falecer. Como naquela região só era ele, a esposa e o filho, a esposa, né, agora viúva, quando ele faleceu, resolveu voltar para a cidade, né, dela, onde ela tinha família, que era Manaus, junto com o filho. E aqui em Manaus, ela resolveu processar aquela empresa de Fortaleza. Veja bem, nós perdemos em primeira instância, nós perdemos em segunda instância, nós perdemos no TST em recurso de revista e nós ganhamos em embargos de divergência, onde o TST disse, epa, que não é um caso comum. Aqui envolve a questão de um menor. Se envolve a questão de um menor, o menor ele tem um código dele, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem um artigo 147 que diz, ó, a competência será determinada, inciso 1, pelo domicílio dos pais ou responsável. 2, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Então, no nosso caso, se aplicou o inciso 1. O domicílio da mãe dele estava em Manaus, então a Justiça do Trabalho determinou que o processo fosse julgado em Manaus. Está aqui a ementa do julgado. Se você prestar atenção, ó, está aqui o TRT 11, ó, é da 7ª Vara do Trabalho, TRT nosso, tá? Então, quando acontecer esse caso, né, você vem, né, aplicando ali o código, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 147, inciso 1, tá? A própria lei trouxe mais 2 casos de exceções. Veja, primeiro caso aqui, ó. Quando for parte no dissídio, agente ou viajante comercial, aquele cara que viaja vendendo. Aonde ele vai ajuizar a ação trabalhista dele, amigo? Veja bem, ó. A competência será da vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Então, tem que entrar no local onde o empregado está subordinado àquela agência ou filial. Mas se não tiver, ó, nem agência, nem filial, e na falta será competente a vara da localização e que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. É para privilegiar esse empregado acessar o judiciário. Próximo, empregado brasileiro que trabalha no exterior. Nesses casos, gente, a ação pela própria legislação, pelo próprio 651, parágrafo 2º, diz que, né, ó, a ação deve ser ajuizada, deve ser proposta perante a vara onde o empregador tem a sede no Brasil ou também onde o empregado foi contratado antes de ir para o exterior. Aí ele escolhe sede da empresa ou onde ele foi contratado antes de ir para o exterior, tá? Bom, e aí eu já disse para vocês que esse aqui é o tema que mais caiu na prova de primeira fase. Até onde eu contei, foram 7 questões até hoje. Quais são as questões, gente? Tá?
se o empregado ajuizou a ação no local correto, e quando ele ajuiza no local errado, qual é a medida que cabe? Nós já vimos o local correto. Regra geral, local da prestação de serviço tem suas exceções, tá? Então, vamos lá. Isso está vindo na prova constantemente, porque já era um tema que o examinador gostava e ainda sofreu modificação pela reforma. Né? Então, é um tema que combinou. Gostou, mas reforma, prova de vocês. Então, vamos lá. Quando o empregado ele ajuiza uma ação, veja bem, ó, ajuizou uma ação trabalhista no território errado, no local errado, não respeitou tudo que nós falamos até agora. Olha, ele trabalhou em Fortaleza, foi contratado em Fortaleza, foi demitido em Fortaleza, viajou para Manaus para passar férias aqui, acabou o dinheiro e ficou por aqui. Processou a empresa aqui, está errado. E aí a empresa ela precisa mostrar para o juiz esse erro. Como que ela vai mostrar esse erro, gente? Ela vai entrar com uma defesa chamada de exceção de incompetência relativa em razão do lugar. Aqui o nome, ó. Exceção de incompetência relativa em razão do lugar. Ou a exceção de incompetência territorial, como vocês queiram chamar. E essa ação, ela está regulamentada pelo artigo 800 da CLT. E ela vai dizer que o prazo para a empresa entrar com essa ação é de 5 dias, contados da notificação. Veja que mudou para a regra anterior. Na regra anterior, eu apresentava a minha exceção no dia da audiência, junto com a contestação. Agora, não. A minha audiência pode ser em 2025. Se eu receber a notificação hoje, a partir de amanhã, se for dia útil, eu tenho que contar 5 dias e entrar com a exceção. Hamilton, qual é a consequência se eu não entrar com a exceção? Ocorre a prorrogação de competência. Significa que aquele juiz de incompetente passa a ser competente. E veja bem, nós vamos ver lá no final desse material que o juiz do trabalho não pode conhecer essa incompetência de ofício. Por quê? Porque é matéria relacionada à parte não de ordem pública. Então, se a parte prejudicada não alegar em 5 dias, contados do recebimento da notificação, o que vai acontecer? O juiz se torna competente. Tá? Como é que é a peça? Peça simples, que sinalize a existência, né, ó, da exceção. Ei, juiz, olha aqui, ó, a exceção. Essa peça, ela vai suspender o processo principal. Por que ela vai suspender? Calma aí, como é que o juiz que não é competente, ou é competente, ninguém sabe ainda, vai julgar um processo? É melhor, por prudência, que ele suspenda o processo, analise a sua competência para depois voltar a julgar, se for o caso. Então, o parágrafo 1º, ele diz, ó, que será suspenso o processo e aquela audiência inaugural, onde a empresa iria apresentar sua defesa, não vai ocorrer. Porque o juiz primeiro tem que julgar a exceção. E aí, como o direito ele tem que ser dado ali, né, de forma igual para as partes, eu tenho que dar o contraditório, a ampla defesa para o reclamante, autor da ação, que aqui nós chamamos ele de exceto. Veja, a empresa reclamada que entrou com a exceção, o nome dela é excipiente. O empregado, né, autor da ação, ele vai virar aqui, num primeiro momento, réu, que nós chamamos de exceto, que ele vai se defender, né? Então, veja que ele não vai ser condenado em nada, mas ele só vai defender dizendo que o local que ele ajuizou a ação, não vai ser réu, né, gente? Melhor corrigir. Ele vai se defender, conhecido como exceto, e ele vai aqui fazer o quê? Ó, dizer, juiz, você é competente sim, por isso, e por isso, e por isso. Tá? E qual é o prazo? Antes desse prazo, era de 24 horas para a pessoa se manifestar. Mas vamos lá, princípio da igualdade, paridade de armas. Se eu dou uma metralhadora para um, o outro também tem que ter na justiça. Tem que dar igualdade de condições para eles brigarem. Então, aqui, princípio da paridade de armas. Então, se um tem 5 dias para alegar, por que não dá para o outro 5 dias para se defender? Então, a lei, lá no parágrafo 2º,
disse que, né, o exceto, né, autor da ação, vai ter agora não 24 horas, mas também 5 dias, que são contados em dias úteis, tá? Depois disso, ó, o juiz já pegou a manifestação, né, do exceto, que é o autor da ação, e ele vai verificar se há necessidade de produção de provas. Se o juiz tiver interesse em, né, ouvir, por exemplo, o recipiente que está em outra cidade, e se esse recipiente tiver testemunhas também que estão em outra cidade para provar que ele está certo, que a ação foi ajuizada no local errado, o que vai acontecer? O juiz vai utilizar da carta precatória. Carta precatória. Olha o que diz o parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, então depoimento do recipiente ou testemunhas, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o recipiente, e suas testemunhas, serem ouvidos. Por que tipo de carta? Carta precatória. No juízo que estes houver indicado como competente. Veja bem que isso aqui só vale para a prova de vocês, tá? Para a prática, o juiz não usa mais a precatória. Para a prática, o juiz abre uma sala de audiência no Zoom, ou até mesmo no Google Meet, que eu estou usando com vocês aqui, e escuta a parte, não tem problema mais nenhum isso. Mas na prova de vocês, fiquem, né, com carta precatória, porque a lei diz assim. Maravilha? Certo? Aí é que vem as questões de prova. Recurso. Por que ele adora perguntar se cabe recurso? Porque, veja bem, o que o juiz vai fazer aqui, ele vai dar uma decisão interlocutória no processo. Por que decisão interlocutória? Porque ele vai resolver não o processo, ele vai resolver um incidente. E aqui é fácil de você saber, se ele acolhe, cabe RO, cabe recurso. Se ele não acolhe a exceção, ou seja, ele diz que ele é competente, não cabe nada, porque é uma mera decisão interlocutória. Então, veja bem o que o TST pacificou. Hamilton, se o juiz acolhe a exceção do recipiente, que é a empresa reclamada, ele vai remeter esse processo para o juízo competente de outra cidade. Olha o prejuízo do empregado se ele tiver certo. Então, vamos dar a ele uma chance de recurso de imediato, mesmo sabendo que de recurso de decisão interlocutória não cabe recurso de imediato. Então, se você pegar a súmula 214, né, ele diz lá no caput, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão, a linha C, da exceção, que acolhe a exceção. Olha aqui a palavra, acolhe. Decorem isso, acolhe. Decorem isso, acolhe. Tu já sabe que tu vai acertar a questão. Acolheu, cabe recurso. Qual recurso? RO, recurso ordinário. Que acolhe a exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Se o juiz não acolhe a exceção, ele diz que ele é competente, o processo continua com ele e vai seguir com ele, a empresa vai contestar, né, vai produzir provas, vai vir a sentença. Aí, da sentença de mérito que julgou procedente ou improcedente a ação, a empresa pode novamente, agora, lá na frente, diferente do empregado, entrar com RO e, antes de discutir o mérito do RO, alegar uma preliminar de incompetência territorial. Então, veja bem, todas as questões de provas sobre esse tema estão aqui sobre a questão de recurso. As 7 questões que eu falei estão aqui. Se você decorar a questão do acolhe e do não acolhe, acolhe cabe recurso, e que recurso RO, e do não acolhe não cabe recurso de imediato, e sim só lá na frente, você não erra as questões de prova. Tá? Então, isso aqui é interessante para vocês não errarem, beleza? Veja bem, e aí nós temos, o juiz pode conhecer de ofício, como nós falamos? Não pode.
O juiz só pode conhecer de ofício as incompetências absolutas. As incompetências relativas são deveres da parte prejudicada. Então, se a parte que é prejudicada não alegou, o juiz não pode de ofício. Olha aqui, ó, OJ 149 da SDI 2. Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso pelo trabalhador da faculdade prevista no artigo 651 da CLT, parágrafo 3º. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta, ou seja, prorroga-se a competência. O juiz de incompetente passa a ser competente. Veja bem que não cabe nem ação rescisória. Porque a ação rescisória, se você pegar lá o rol do 966 do CPC, só cabe quando é incompetência absoluta. Ok? Então, meus amigos, espero mais uma vez aí ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Marcamos um próximo encontro aí para a semana que vem, para a gente falar um pouquinho de recursos na Justiça do Trabalho, tá? Espero que tenham gostado, né? Ajudem aí o professor de vocês aqui a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam, né, saber dessas informações para prestar o exame da ordem que já está próximo. Ok? Forte abraço a todos, desejo a vocês aí bom estudo, não esqueçam de resolver muitas questões. Como o material aqui, o arquivo do vídeo, ele é um pouco extenso, um pouco grande, ele demora um pouco para o Drive liberar e demora um pouco para subir no YouTube. Assim que subir, eu deixo disponível para vocês lá, né, no nosso grupo do WhatsApp. Perfeito? Então, forte abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.